O título desse sermão, do texto que já lemos, está aí no link: A volta de Jesus e nossa santa vigilante espera. A volta de Jesus e nossa santa vigilante espera. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e amado Pai, vamos mais uma vez ler a Tua palavra e agora expô-la. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que os meus impuros lábios sejam assim purificados pelo Teu Santo Espírito, que a minha limitação, a minha fragilidade, os meus pecados não sejam, ó Deus, impedimento para a ação do Senhor na exposição da Tua palavra. Tenha misericórdia e ajuda-nos a entendê-la e aplicá-la, vivê-la. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos então pregando em Mateus 24, capítulo que narra, juntamente com o capítulo 25, sobre o grande sermão profético do Senhor Jesus Cristo. Fala-nos que ele então, respondendo aos seus discípulos, quando eles lhes perguntaram, antes fazendo a indagação sobre a grande beleza e suntuosidade do templo, o último templo, o templo de Herodes. Então, aqui se aproximando a Páscoa, também a sua traição e posteriormente a sua crucificação. Então esse sermão aconteceu antes de tudo isso. Esse sermão também é classificado como escatológico, onde o Senhor nos ensina e falou aos seus discípulos e a nós sobre coisas futuras que iriam acontecer, como aconteceram com Jerusalém antes de sua volta. Esse capítulo também nos exorta, não só nos ensina, nos alerta a saber das coisas finais, mas também tudo aquilo que vai ainda acontecer na terra. E o que nós temos que focar aqui é a sua volta, né? E nesse sentido, a constante vigilância, testemunho, que não só os seus discípulos naquele tempo teriam que ter, e nós também precisamos ter até que ele venha. Então, por intermédio desse sermão profético, que se divide em vários sermões, né? Jesus nos ensina que tribulações acontecerão com o seu povo escolhido ao longo da história. Temos aprendido isso. Ou por o rejeitarem, assim como foi com o povo judeu, ou por o amarem incondicionalmente. Sempre também, ele nos avisou, existirá anticristos, falsos profetas, e sempre ele vai estar manifestando a sua misericórdia, a sua graça para com os seus eleitos, e que, enfim, o mundo caminha para o fim. Estamos mais do que avisados.
Esse sermão vai também nos ensinar sobre a tribulação final, onde os perversos, os ímpios vão estar perseguindo os filhos de Deus, e nessa tribulação final mostrará que o mundo está assim preparado para a volta definitiva e o juízo do Senhor. Por isso que imediatamente depois da mais grave de todas as tribulações, o Filho do Homem, o nosso Senhor Jesus, voltará. E teremos sinais específicos desse dia, os quais descreveram os versos 29 e 31, que já pregamos, mas eu faço questão de ler novamente, para fazermos a transição e continuarmos assim essa mensagem. Mateus capítulo 24, verso 29 até o verso 31, que diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Foquemos, amados, na vinda do Senhor, não nas tribulações que já aconteceram e que ainda no final irá acontecer. Que nós possamos aguardar com perseverança, adoração, serviço, aquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o nosso grande eu sou, aquele que enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, onde ele mesmo descerá do céu com a aclamação da voz de arcanjos e com todo poder e glória. Amados, essa é uma cena que deve nos trazer esperança, não espanto. Deve nos fazer perseverar no caminho que agrada a Deus, não no caminho largo, que pode porventura agradar os nossos corações, que ainda luta com o pecado. Quando a trombeta soar, grandes eventos estarão para acontecer em rápida sucessão. Os anjos reúnem os eleitos dos quatro ventos, isso é, de todos os lugares. Quando o Senhor começar a descer, as almas dos redimidos deixarão suas moradas celestiais. Textos paralelos a esse, nós só estaremos aqui citando, como 1 Tessalonicenses 4:14. E se reunirão os seus respectivos corpos. Então, quem já morreu em Cristo, vem com Cristo, toma os seus corpos, agora corpos glorificados. Os santos que ainda estiverem vivos na terra no momento do retorno de Cristo, serão transformados num piscar de olhos, como 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Eu vou ler esses versos a partir de 1 Coríntios 15, verso 52, que nos diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
e nos encontraremos com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17, abra aí também a sua Bíblia, vamos conferir. 1 Tessalonicenses 4:17, que diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Completa o verso 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E assim, uma doutrina de grande conforto é a doutrina das últimas coisas. Vamos ver também Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Também o texto de 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Tito também, capítulo 2, verso 13, que nos diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E finalizo nessa primeira parte lendo Apocalipse 19. Apocalipse 19, versos 6 e 7, que diz assim: então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. O sermão profético de Jesus, amados, nesses capítulos 24, 25, são para nós, não são para nos causar medo ou pavor, pelo contrário, alegria, esperança e certeza que estaremos para sempre com o Senhor. Amém. O grande teólogo John Blacher disse: a certeza da segunda vinda de Cristo deve tocar e impregnar cada parte do nosso comportamento diário. Se essa palavra, como toda a palavra de Deus, não for para a nossa transformação, apenas para nosso conhecimento, não faz sentido. Vamos então continuar o texto aprendendo com a lição da figueira. O verso 32 e 33 diz assim, de Mateus 24: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Amados, Isaías capítulo 34, verso 4, que demanda a nossa leitura, abram lá a palavra de Deus. Isaías capítulo 34, verso 4, diz assim: todo o exército, Isaías 34, 4, todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército cairá como cai a folha da vide,
e a folha da figueira. Amados, essa é uma das passagens em que provavelmente esteja ligado aqui a linguagem dos versículos 29 e 31 que lemos, a questão que fala de uma destruição grandiosa. E aqui o Senhor Jesus usa, nos versos 32 e 33, a figura da figueira. E acabamos de ver. E assim então os acontecimentos, as convulsões da esfera da natureza, o céu desaparecendo como um rolo, quando se fecha repentinamente, também isso é dito lá em Apocalipse 6,14. A passagem então paralela de Lucas, ela fala-nos que Jesus propõe essa parábola, como aqui, voltem lá em Mateus 24, né? A parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Mateus, mais direto, usa aqui uma comparação instrutiva. E ela é clara: o ramo tenro e as folhas novas indicam a aproximação do verão. Jesus está declarando que quando tudo isso, literalmente todas essas coisas que estamos vendo, forem vistas, então está perto as portas. Tudo isso deve referir-se ao cumprimento das várias predições já relatadas aos discípulos e a nós, fatos que já aconteceram, falsos cristos, e ainda acontece, falsos profetas, e ainda acontece, esfriamento do amor a Deus de uns para com os outros, isso já acontece. O cerco de Jerusalém já aconteceu, a sua destruição e a destruição do seu templo já aconteceu, não tem mais isso, né? Isso continua acontecendo com a cristandade espalhada pelo mundo. Isso tudo, porém, é só o início das dores que o Senhor Jesus aqui nos fala. Jesus prossegue, verso 34: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E o verso 35: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que precisamente Jesus aqui quis dizer com esta geração, ou tudo isso, ou todas essas coisas? Eu entendo que essa passagem, ela realmente é difícil de entendimento. Mas tudo indica, amados, que o Senhor Jesus, declarando que o seu povo judeu, né, essa geração, o povo primeiramente escolhido, a palavra geração, genea, ela retrata homens da mesma linhagem, família de vários graus de descendências naturais, ou membros sucessivos de uma genealogia, os judeus. Esses não serão exterminados até que todas essas coisas preditas por Jesus aconteçam. Eventos que se estendem ao longo aí de todos os tempos, até a segunda vinda do Senhor Jesus. Isso aconteceu então lá, quando em Jerusalém, na invasão, mas durante os 2 anos e meio de cerco do general Tito Vespasiano, morreu muito judeu. E aí, no ano 70, quando a invasão definitiva, a derrubada dos muros e depois a destruição total da cidade e do templo, morreu 1 milhão de judeus. Mas isso nada comparado com o que ainda tem acontecido ao longo da história, né? Esse povo tem sido perseguido constantemente.
Em paralelo também, o Israel de Deus, que somos nós, a igreja. Nós não podemos deixar de ter essa visão, senão estaremos não sendo aliancistas. O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o nosso Deus. Mas aqui ainda, curiosamente, olhando para esse povo, né, que ao longo da história tem sofrido tanta perseguição e destruição, a Segunda Guerra Mundial que o diga, mas também antes sempre perseguidos sem pátria. E se pararmos aí para analisarmos a história da humanidade, esse povo ele tem resistido a tudo e a todos, é inegável isso, assim como a sua igreja. Eles estão lá no meio de povos hostis e inimigos declarados. Está lá, Israel. E ao longo da história, todos os que prejudicaram esse povo sofreram sérias consequências. É que isso não vai ser alardeado e nem muito divulgado pelos ímpios. Tem que se apurar a veracidade da história e verificar isso. Nações modernas que de uma forma ou de outra tentam prejudicar os judeus acabam sendo prejudicadas. Mas essa não é o nosso foco. Eu sei que nos parece aqui um contrassenso até para alguns, talvez, onde parecia mais natural que Deus os largasse, né? Que Deus realmente os punisse, apesar de todos os privilégios especiais. Esse povo rejeitou o Senhor e o Messias, crucificaram o Senhor. Então seria natural que eles fossem realmente apagados como nação. Isso já ocorreu por um tempo, mais que uma vez, mas esse povo segue existindo, e que em todo tempo o seu remanescente fiel, assim como os não-judeus, nós seríamos salvos e preservados, né? Eu quero ler essa questão em Romanos capítulo 11, Romanos 11, que vai nos dar esse paralelo de misericórdia, graça e proteção. Romanos 11, 1. Portanto, pois será Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Verso 2: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo, verso 25: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Eu não quero entrar nesse mérito da questão, e nem posso afirmar, e seria errado afirmar, que todo o povo judeu, geográfico ou de raça será salvo. Não. Todo aquele que crê e confessar o Senhor Jesus e assim viver irrestritamente para ele será salvo. Mas nós temos visto essa questão de um Deus que não pode mentir, de um Deus que teve e dispensou uma bênção perpétua ao seu povo desde Abraão, ainda acontecer dentro da sua misericórdia e graça. Amados, mesmo que
essa graça e misericórdia Deus tem dispensado a nós. Essa mesma graça e essa mesma misericórdia tem dispensado a nós. Pois em muitas situações nós não somos diferentes em desobediência, em falta de amor para com Deus, como os judeus foram. E aqui nós temos uma majestosa declaração: minhas palavras não passarão. Merece ênfase aqui, Jesus é Deus, e Ele não pode mentir. Jesus é fiel e verdadeiro. Ele, e tudo o que Ele disse permanece para sempre. Suas palavras. E aqui ele faz um contraste com a natureza transitória, como céu e terra, mares e montanhas. A sua palavra é o firmamento, é o fundamento sobre o qual a nossa fé está alicerçada e é edificada. E ele então, nessa passagem, ele fala: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Como diz Isaías 48, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Ou então João 15, 7, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Daí Paulo exorta os colossenses lá no capítulo 3, verso 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E Pedro também faz a seguinte comparação lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 24 e 25: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Aqui o Senhor Jesus então continua a falar sobre a necessidade de estar sempre preparado, em vista do desconhecimento do dia, da hora e da vinda de Cristo. Ele relata aos seus discípulos e a nós tudo o que estaria acontecendo, e quase tudo já aconteceu. Então ele se enganou, e o resto? Não, o resto ainda não aconteceu. Como vimos lá no sermão anterior, o iníquo, que era a figura de Antíoco Epifânio e depois passou a ser a figura de Tito Vespasiano, onde quando uma nação poderosa tomava outra, lá no seu templo fazia a substituição dos deuses e lá sacrificava. Isso já aconteceu. Mas ainda o iníquo, aquele que vai se fazer do próprio Cristo, esse ainda não veio para a cristandade. Então continuamos nós a perseverar, a vigiar, a orar e pregar o Evangelho. Pelo menos até onde sabemos, esse ainda não se despontou. Os seus tipos têm acontecido de tempos em tempos, mas o homem da iniquidade, aquele que é o anticristo definitivo, esse ainda não se revelou. Então, vigiemos,
não só da questão da volta, mas dos sinais que ainda no nosso tempo faltam acontecer. Jesus então fala de que esse dia de sua vinda não tem data marcada, é segredo. Cristo nos disse que virá, mas não revelou quando, para que nunca tiremos nossas roupas, nem apaguemos nossas lâmpadas. Isso quem disse foi William Gurnall, teólogo. Não revelou para que nunca tiremos nossas roupas. Quais são as nossas roupas? Nossa armadura. Toda a vestimenta lá que Paulo fala em Efésios. E nem apaguemos as nossas lâmpadas. Não deixemos o espírito se entristecer e se apagar. Verso 36 vai nos dizer: acerca daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Amados aqui, amigos, vocês que nos assistem, uma série de eventos que precederá o retorno de Cristo já foi descrita. Uma série desses eventos já aconteceu e tem acontecido. Mas a sua volta definitiva, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, a parousia, o seu aparecimento, nem mesmo os anjos que estão constantemente numa relação íntima de serviço e adoração a Deus, né? Esses anjos que serão atores coadjuvantes, dos eventos relacionados com a sua segunda vinda, nem eles conhecem nem o dia, nem a hora, nem o próprio Filho, na questão da Trindade, no prisma de sua natureza humana, disse que sabia. Só o Pai sabe. Então é impróprio, é herético, é pecaminoso tentar prever a data do regresso de Jesus, como já fizeram e continuam fazendo os falsos profetas, os falsos cristos, as falsas religiões. Tem aí algumas religiões que se dizem cristãs, até num sentido de testemunho humano aqui, mas não teológico, testemunho humano bom, fizeram previsões, e aí erraram, e aí fizeram em cima de previsões e outras previsões. Que vergonha, que descrédito! Será que não leram essa passagem? Que ninguém sabe, não se pode adivinhar e nem marcar data. Teve também falsas profetisas aí que se levantaram há décadas passadas e tentaram marcar a data de Jesus voltar. Que pecado, né? Que tristeza e vergonha para a cristandade nesse sentido, né? Não voltou, uma interpretação errada das Escrituras. Mas Jesus avisa para sermos vigilantes, dando-nos aqui um grandioso modelo bíblico. E ele fala assim, nesse grandioso modelo bíblico de parousia, de volta repentina, mesmo que esteja sendo avisada constantemente. Verso 37 e 39, continuando o nosso texto de Mateus 24. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Então, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Figura grandiosa, figura belíssima,
que o Senhor Jesus usa desse homem que foi declarado e justificado por Deus, que foi Noé. Durante os dias do Noé, né, o primeiro pregador da justiça. Olha, mundo, o que vocês estão fazendo é pecado contra o Senhor, levantou a ira do Senhor e chegou no limite, e Deus vai acabar com a terra, me mandou fazer uma arca, e ele o fez, e durante 120 anos, pregando e fazendo a arca, dando testemunho ao povo daquele tempo, foi ridicularizado, foi desprezado, ninguém ouviu, riam dele, zombavam dele. Enquanto ele construía a arca, ele advertia o povo, e esse nem aí com os avisos, com a exortação de Noé. Figura da igreja, sim, figura da igreja, né? A igreja tem feito como Noé. A igreja tem pregado o evangelho de forma visível, aberta. A igreja tem insistido, tem perseverado, tem labutado, e assim, perseguida, zombada, desprezada. Olha o que está acontecendo hoje, amados. Não era para acontecer isso que está acontecendo hoje. Estou indignado, sim. Por ímpios, em outro momento dessa chamada pandemia, estarem aí curtindo o funk, o carnaval, e bailes e baladas e tudo mais. Não estou falando de trabalhadores que tem que pegar o trem, que vem igual uma lata de sardinha, tanto na ida como na volta, para trabalhar e ganhar o pão, mas esses que têm descumprido os protocolos, e a igreja agora paga. E é certo que muitas igrejas também não cumpriram, são pecadoras, deveriam ser sim multadas, mas não se generalizar. Todos viviam então despreocupadamente, levavam a vida como sempre, comendo e bebendo, casando, dando-se em casamento, sem considerarem o Criador, sem considerarem seus pecados, sem considerarem o amor a Deus e ao próximo, a humanidade totalmente caída naqueles tempos como nos nossos tempos. Hoje bilhões de pessoas vivem como nos dias de Noé. Quero só aqui dar um adendo, uma observação, mas o que há de errado nas atividades de comer, beber e se dar em casamento, plantar, construir, vender, comprar? Assim foram nos dias de Ló também, conforme registra Lucas em capítulo 17, verso 28 e 30. Aliás, é por meio dessas coisas os homens se capacitam a glorificar a Deus, conforme Paulo fala em Coríntios 10, 31, tudo que a gente faz para a glória de Deus. Mas quanto a vida está aqui totalmente absorvida por essas coisas, então essas coisas, não tem pecado nenhum nessas coisas, mas quando a vida está tomada por essas coisas, né, absorvida por essas coisas, onde o ser humano, o próprio que se diz cristão, não considera mais a Deus. Quantas vezes oramos por irmãos para conseguir trabalho, emprego, e aí quando arruma emprego, trabalho, não vem mais na igreja. Quantos assim procedem em tantas áreas da vida, né? Se esforçam, se dedicam, têm toda a força, motivação para ganharem o mundo inteiro, mas vão perder a sua alma.
Nós não podemos desconsiderar Deus em nada a despeito daquilo que fazemos ou podemos fazer. Tudo nos é lícito. Mas assim a humanidade tem vivido e o amor de muitos esfriado. Estão mais interessados com as coisas do mundo ou trazem até o mundo para dentro da igreja. Amados, olhe para o mundo, olhe para o mundo. Não estou falando aqui nem exagerando. Ele não está e nunca esteve aí com Deus. Que governante proclama o nome de Deus, cita o nome de Deus, prega o evangelho? Daí Satanás, quando lá leva o Senhor Jesus no pináculo do templo e fala assim, ó, tudo é meu, e é dele, é dele. Assim caminha a humanidade, né? Isso não é novidade. A questão mais séria são aqueles que se dizem povo de Deus e estão assim vivendo. Se você está tentando ganhar o mundo inteiro, ou já tentou ganhar o mundo inteiro, talvez já tenha perdido a alma, mas ainda é tempo de se arrepender e voltar, de se consagrar a Deus, de ganhar a vida que Deus te deu, vida abundante, desfrutar dela, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, assim como diz a primeira pergunta do breve catecismo e também do maior. Os homens dos dias de Noé não recobraram a sua insensatez em tempo, não recobraram, não conseguiram compreender sua perigosa situação, até que foi tarde demais. De repente veio o cataclismo, né? Esse é o termo usado no original do que a Bíblia foi escrita, um tipo de arrastão, que o significado básico é esse, né? Acabou, levou, roubou, perdeu não, né? Perderam tudo. O dilúvio os carregou e os varreu da terra. Daí a ciência desse mundo, a ciência desse mundo, cujo príncipe é Satanás, faz de tudo para desacreditar o dilúvio. Porque se não houve um dilúvio, um fim, uma manifestação da ira de Deus, se nunca houve, não vai haver de novo. E está aqui diretamente ligado ao nosso texto. Mas semelhantemente destes que não creem, né, na vinda do Senhor e nem no que aconteceu no dilúvio, vai ser devastador. Os filhos da perdição vão ser varridos, os redimidos, os impenitentes, os incrédulos, e assim com os falsos cristãos. Jesus nos dá mais exemplos. Então 2 estarão no campo, um será tomado, verso 40 de Mateus 24, o outro e deixado o outro. 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e deixada a outra. Aqui descreve 2 homens engajados no mesmo tipo de trabalho, provavelmente trabalhando lado a lado, no campo, na empresa, no serviço. Um é tomado, recolhido pelos anjos para estar para sempre com o Senhor, o outro é deixado para trás, destinado à perdição eterna. A lição é a mesma com as mulheres, né? Uma é tomada, a outra deixada nos seus trabalhos e afazeres diários. Amados, aquele que toma, assim como tomou a Enoque, a Elias e outros, é o próprio Filho do Homem, pela agência dos anjos. Que honra, que glória!
Maranata, vem Senhor Jesus. A lição é clara. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Vigiai. Estar constantemente alerta ou vigilante. Esse é o termo aqui da palavra de Deus, o termo da escrita grega. Significa viver uma vida santificada e consciente da vinda do dia do juízo. Viver prudentemente, espiritual e moralmente, sempre preparados. A pessoa vigilante mantém seus lombos cingidos e a sua lâmpada acesa, como vai descrever Lucas 12:35. E é nessa condição, amados, que nós aguardamos a vinda do noivo. Dando um spoiler do que vai ser os outros sermões. Notar que Jesus faz referência a si mesmo como nosso Senhor, tão glorioso, poderoso e revestido de autoridade e majestade. É o Senhor, o Rei da Glória, ao mesmo tempo tão condescendente, tão intimamente unido, amando aqueles que Ele chama para si. Vós não sabeis em que dia vosso Senhor virá. Não sabemos. Verso 43 de Mateus 24. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada sua casa. Já teve a sua casa assaltada? Eu já tive, infelizmente. Conheço outros também. Se a gente soubesse o dia que isso iria acontecer, a gente se prepararia, né? Talvez nem sairia de casa, ou não sei. A comparação da vinda do Senhor com a de um ladrão noturno, ela se encontra também nos textos de Tessalonicenses, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 3:16 e 15, em 1 Tessalonicenses 5:2-4, e enfatiza aqui um injustificado despreparo. Porque se está avisado, não se preparou por quê? Está avisado aí que tem o vírus, e está avisado e está cheio de relatos aí que tem meios para você se proteger, não de 100%, mas uma boa medida. Por que não se protege? Por que não se cuida? Aqui nós estamos mais do que avisados. 2 Pedro 3:10 ensina que a vinda, que será em cumprimento de uma promessa, ela terá resultados catastróficos, e deveria ser um incentivo para um viver santificado. E as passagens do livro de Apocalipse põem aqui em primeiro plano o fato de que, para os não convertidos, a vinda repentina é uma fonte de terror. Para os vigilantes, é razão de alegria. Todas essas passagens, amados, têm em comum a ideia do caráter repentino e inesperado da vinda e, consequentemente, o perigo do despreparo por parte daqueles que essa aparição, essa parousia tem importância. Tem crentes que vivem a vida demonstrando literalmente que Jesus não vai voltar, ou ainda há tempo de ele pedir perdão, se consagrar, preparar a vida, voltar para Jesus. Que perigo, porque mesmo que Jesus ainda demore,
Ele pode tomar a sua vida, e aí? Vai ser comparado como aquele homem, né, que fez lá e encheu o celeiro, e o Senhor falou para ele: louco, hoje mesmo tomarão a sua vida, e aí? Aqui o próprio fato do dono da casa não saber quando o ladrão chegará, faz-se necessário que ele esteja em guarda e preparado todo o tempo. Pela mesma razão, com vistas à vinda do Senhor, todos nós deveríamos estar sempre preparados, sempre. Amados, a vinda de Jesus, ela é definitiva. Não podemos ter dúvida. E quando ele voltar, ela tem caráter também definitivo, ou seja, não vai haver tempo para arrependimento, não. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus é Senhor. E eu entendo que o crente confessa e vai para o céu, o ímpio confessa e vai para o inferno. A oportunidade é agora, o arrependimento é agora. A questão de prudência é urgência, é urgente. E finalizando o verso 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, olha aqui, o Senhor parece que vai e repete, falando a mesma coisa de formas diferentes. A hora em que não cuidais. Então, já tem um aviso que está dizendo que nós podemos titubear. A hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Estar pronto é sinônimo de estar alerta, de prontidão, preparado na mente e no coração. Aqui também, como no verso 42, em razão do tempo usado aqui no original, estejam preparados em todo tempo, interpreta esse tempo. Assim como a parábola da figueira, Jesus vai usar aqui mais duas parábolas para a nossa vigilância de vida santa e consagrada, até que Ele venha. Essas duas outras parábolas nós veremos no próximo domingo, né? Amados, que possamos nos fortalecer, nos encorajar e exortar uns aos outros quanto à volta do Senhor Jesus, sem especulações, sem medos, sem engano, sem vaidade de querer saber qual que é a melhor interpretação no sentido das várias posições escatológicas que existem. O Senhor Jesus volta, ponto final. O Senhor Jesus nos exorta a estarmos sempre vigilantes, consagrados, nos santificando na palavra e na vida, ponto final. Ele vem como ladrão de noite, não tem um dia marcado, ponto final. Nós, quando Ele vier, seremos transformados em corpo de glória. Aqueles que já morreram ressuscitarão e também terão seus corpos glorificados, um corpo de glória, e nós estaremos para sempre com Ele, ponto final. Mas também a grande tribulação, que já enfrentamos em menor medida, ela vai acontecer, porque tem acontecido, ponto final também. Estejamos preparados. Stephen Traves diz assim: a esperança cristã não é assunto para agradar nossa mente. A espera de Jesus não é assunto para agradar nossa mente, mas para transformá-la e influenciar a sociedade. Que assim possamos, a respeito da vinda do Senhor, dos tempos finais, viver transformados
de glória em glória, santificados, purificados pela palavra, feitos servos, vasos preciosos, úteis nas mãos do Senhor. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por essa narrativa da tua palavra, vinda da boca do Senhor Jesus, através do evangelista Mateus, que nos fala da parousia da tua volta. Que grande dia será! Maravilhoso dia, Maranata, vem Jesus. Mas que até esse dia chegar, estejamos nós avisados, exortados, encorajados, preparados para continuar vivendo para o louvor da tua glória. Para que, quando esse dia chegar, o nosso júbilo, a nossa alegria, seja uma consequência do grande amor que desfrutamos do Senhor aqui na terra, e que através desse grande amor, graça e misericórdia, vivemos com alegria, te servindo, te adorando e te amando, porque é isso que faremos, só isso que faremos, quando estivermos na glória com o Senhor. Nos ajude, tenha misericórdia de nós, que essa palavra também tenha falado aos corações daqueles que vão crer, daqueles que o Senhor tem chamado ao longo do tempo, que eles tomem com muita seriedade que o Senhor vai voltar, e que eles não poderão se valer de suas boas obras, não poderão se valer de vidas que achavam que estavam sendo aprovadas pelo Senhor. Que eles não possam se valer de filosofias vãs, de não acreditarem na tua palavra, que não passa, é verdadeira, mas que na tua misericórdia eles possam se valer apenas da cruz do Calvário, da salvação e do perdão que o Senhor efetivou na cruz do Calvário, quando morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus e de lá voltará. Essa é a boa nova do Evangelho, que nos faz viver, que nos transforma e que nos dá toda a certeza de que estaremos um dia para sempre com o Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar mais um cântico